Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, né? Só antes de continuarmos ao estudo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê joinha, compartilhe com os amigos, tá certo? De repente é interessante até compartilhar com quem tem interesse no assunto, tá certo? É isso aí, um forte abraço, vamos ao estudo. Olá, tudo bem com você? Continuando o estudo aqui. No primeiro vídeo, né, nós fizemos o estudo do capítulo 1, versículo 1 ao 4, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, dessa vez do versículo 5 ao versículo 9, tá certo? Então, vamos lá. No caso aqui, ó, eu vou pegar para vocês aqui a passagem, né, deixar aí para vocês, ó, do versículo 5 ao 9. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamam noite. Versículo 5. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Bom, a gente pode perceber que ainda nós estamos naquela parte da criação, né? Para quem não viu aí o primeiro vídeo, né? Do versículo 1 ao 4, nós procuramos entender aí principalmente o que os autores, os comentaristas tentavam passar a respeito da criação do céu e da terra, né? As teorias, né, que no caso o céu e a terra poderia ser o universo, algo físico, ou o céu e a terra poderiam englobar tudo, algo tanto físico quanto espiritual, algo pré-existente, a criação de Deus, no caso, se ele tirou dele mesmo alguma substância ou algo, ou se já existia algo, ou se já existia, se era algo caótico, ele só botou ordem. Bem interessante a gente verificar nesse capítulo, nesse comecinho. Eu recomendo que você verifique, tá? Primeiro capítulo, para não ficar muito perdido aqui, tá certo? Do 1 a 4. Vamos lá. Então, chamou Deus a luz dia. Bom, aqui no caso, tá? O que principalmente Champlin, eu até analisei tanto Vida Nova quanto o Champlin aqui, o Champlin é mais profundo até. O autor, né, no caso Moisés, aparentemente, ele estava pensando de fato em termos de luz e de dias realmente literais, de forma literal. Porém, no caso 24 horas, né, que é o tempo que a gente conhece hoje, tudo. Só que a questão principal é que no momento em que Deus aparentemente, não, supostamente chamou a luz de dia, o sol ainda não existia, né? Aí, no caso, vários intérpretes eles tentam analisar de alguma forma, tipo, encaixar como que isso pode ter acontecido. Tem uma tese que eu até acho que inclusive no primeiro vídeo eu cheguei a citar rapidamente eu li que é como se na verdade não houvesse um sol, né? A estrela solar não tivesse existido, que teria ali alguma espécie de luz de fato que era diferente do sol,
né? Principalmente os autores comentam isso. E aí depois de um tempo, essa luz, no momento em que o Sol foi feito, de fato, é como se essa luz fosse incorporada ao Sol. Então é como se Deus tivesse criado uma muleta, entre aspas aqui, tá? Sendo bem metafórico, né? Falando, uma lanterna, vou pegar uma lanterna aqui, ó, rapidão, colocar a lanterna aqui só para nesse momento eu criar, depois que eu criar tudo, eu pego o sol de fato que eu quero, crio o sol à parte, aproveito que eu usei a lanterna e não vou jogar fora, pego a lanterna e coloco no sol. Foi basicamente isso que Deus fez, né, de acordo com o que os intérpretes aqui fizeram. Aí poderia também ter uma possibilidade do próprio Moisés tentar citar algo do tipo Aion, alguma era, mas não é muito claro essa questão. E aí depois dessa ideia, né, da luz, Deus chama a luz de dia, Moisés, curiosamente, ele passa a falar em dias como se fosse de 24 horas, é um dia. Só que o que a gente vai ver depois é que essa questão do dia é algo bem subjetiva, tá? Mas vamos lá, vamos deixar mais para frente. Aí no caso, né, a palavra noite em si, né, porque chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Aparentemente, tá? Essa parte que o próprio Moisés ele chama de noite poderia ser algo simplesmente para separar, né? Tem alguns, tipo, separar o que? A luz das trevas, né? Tipo, a luz seria a ordem e a noite seria o caos, algo do tipo, algo caótico, algo obscuro mesmo, né? Aí até o Champlin comenta, antes do sol, dia e noite já existiam e tinham suas respectivas funções. Os que interpretam literalmente continuam a depender da luz primeva para produzir dias de 24 horas sem a ajuda do Sol. Talvez o autor sacro não tivesse antecipado o problema que ele criou assim. Os que interpretam ultraliteralmente procuram tolamente identificar até mesmo a data do primeiro dia, 23 de outubro, de acordo com o bispo Usher, mas essas tentativas apenas lançam confusão. Aqui no caso, é uma questão meramente, essa data, né, 23 de outubro, é uma questão meramente de interpretação. Não dá para a gente de fato ter uma certeza sobre isso, não tem nada comprovado, né? Aqui, pelo que eu enxergo, essa parte de noite é especificamente mais em relação à separação mesmo, como eu citei. Tipo, o dia é a luz e a noite é o caos, a parte escura que existe. Agora aí que entra a primeira questão, como eu citei agora, da subjetividade. Né? Ó, houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí, aqui fala o seguinte, tá? No Champ. Para os hebreus, o dia começava às 18 horas, ou seja, 18 horas seria o pôr do sol para nós aqui hoje. 24 horas, tal, 18 horas o sol está se pondo. Os atenienses também computavam seus dias de um pôr do sol ao outro. Quer dizer, o dia para eles então não começava da meia-noite à meia-noite, começava das 18 às 18, tá? Tanto para os hebreus quanto para os atenienses. Então, assim, são dois povos, certo? Os dois têm a mesma interpretação. Ok. O que igualmente ocorria entre outros povos antigos, como algumas tribos germânicas e outros antigos druidas das Ilhas Britânicas. Agora, olha para o detalhe, tá? Os romanos iniciavam o dia à meia-noite. No caso, tá? O próprio Champlin ressalta que a interpretação que o Moisés dá
quando ele fala dia, é de simplesmente 24 horas, é o dia como a gente conhece hoje. Tá? Não, tudo bem. Entendeu? Ele pode dar a interpretação dele. Claro, assim, galera, vale ressaltar, tá, que isso tudo, pelo menos para mim, é metafórico. Tá? Eu não concebo de forma alguma que isso de fato tenha acontecido como está escrito. Tá? Isso para mim é tudo uma forma de linguagem, uma interpretação. Então, para mim, assim, é irrelevante, tá? Essa questão de ah, é, é 24 horas, não é, é 18, acaba 18, é 18, acaba meia-noite, para mim é irrelevante. Eu creio que para você também seja, mas isso é uma questão pessoal, tá? Eu estou colocando aqui o meu ponto de vista, tá? Eu acho que assim para mim essa questão é meramente não faz diferença nenhuma para mim, como em tese Deus montou essa questão do dia aí. Mas assim, o que é interessante a gente citar que essa questão em si do dia é uma coisa muito subjetiva. Né? Cada povo interpreta de uma forma diferente. Então, assim, é complicado quando você tenta pegar um dia específico e botar que não, um dia foi 24 horas realmente como a gente conhece hoje. Tem até uma tese aí, não sei se é até um ditado, uma frase, falar para Deus um dia é 1 milhão de anos. Né? Então, assim, é complicado. É totalmente, não tem como a gente saber exatamente essa questão. Aí, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento. Tem algumas questões aqui, esse versículo 6, ele fala assim, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Algumas traduções colocam como firmamento. Tá certo? Aí aqui, Champlin até relata que existe uma longa discussão desse tal firmamento aí. Né, o que seria esse firmamento? Jó, até é interessante citar, no capítulo 26, versículo 11, sugere uma substância sólida. As lendas babilônicas pintavam o corpo de Tiamat, teria sido dividido por Marduk. Metade tornou-se firmamento, que represava as águas acima, separando as águas deixadas cá embaixo. Por que isso? Tá? A gente vai até ver que a ideia, no caso, baseada vou até deixar a foto aqui, que em Gênesis, tá? A ideia da Terra não é essa Terra como a gente enxerga hoje. Ela seria como se fosse aí, ó, tá? Como até a foto que eu estou deixando para vocês verem, é como se fosse a tal da Terra plana e assim por cima dela fosse um formato de abóbora, certo? E aí tipo assim ficava a água embaixo, que é como se fosse tipo, o chão do planeta mesmo, e em cima a tal da separação é porque tipo assim seria meio que o céu, entendeu? Tipo, o céu, aí tem a cobertura, né? Igual o templo de igreja, a cobertura, e aí o sol, a lua ficava por fora. Né? Isso vai ficar muito claro, principalmente quando tiver depois a questão das estrelas, né? A gente vai ver a interpretação dos autores, né? O que eles falavam sobre isso. Aí, aqui no caso, o Champlin comenta aqui, os eruditos do hebraico dizem que a antiga cosmogonia dos hebreus falava uma espécie de taça invertida, olha só, que pairava por sobre a terra, tocando-a em duas extremidades. Os intérpretes conservadores, objetando qualquer empréstimo de ideia por parte do autor sagrado e ignorando aquilo em que os hebreus realmente criam, fazem desse firmamento uma expansão e espaço, ou então chamado de céus estrelados. Ou seja, aparentemente, tá, quando alguns conservadores aqui analisam essa parte, tá, do firmamento, eles ignoram completamente o que de fato aí os hebreus acreditavam sobre isso. Tá? Eles colocam a opinião deles.